Olá, boa tarde. É uma alegria para nós estarmos aqui no PDC. Apesar da distância, espero que a gente consiga aproximar um pouquinho o que a gente vem fazendo na nossa pesquisa aqui no Maranhão. Somos pesquisadoras do NIDA, Núcleo de Inovação, Design e Antropologia da UFMA, e essas pesquisas que nós vamos apresentar nesse artigo, elas fazem parte do projeto Co-Design e Empoderamento, que se iniciou em 2016 e foi finalizado em 2019. Esse projeto mais amplo, ele tinha o objetivo de perceber quais eram as questões que ligavam as mulheres artesãs ao empoderamento, como os parâmetros, né, de mensuração de empoderamento relacionados ao Fórum Econômico Mundial eram vistos e percebidos por essas comunidades. A nossa apresentação, ela trata das pesquisas da Rayama e da Camila. Tudo bem, Rayama? Tudo bom, Camila? Tudo, Raquel. E nós vamos fazer uma apresentação sobre aquilo que nós conseguimos conduzir em campo. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, de uma breve apresentação sobre elas. Então, nosso artigo se chama Design by Means of Anthropology Towards Participation Practices. Designers and Crafts Women Making Things in Maranhão, Brasil. Essa pesquisa, ela tem como pergunta principal, né, como nós podemos construir uma plataforma participativa de conversação por meio de fazer coisas juntos, dissolvendo barreiras de poder. Nossa pesquisa aconteceu em duas comunidades artesãs aqui do Maranhão, um estado localizado no meio norte do Brasil, Santa Maria, que trabalha com tear de fibra de buriti, e na Raposa, que trabalham com a renda de bilro. Nessas duas comunidades, nós tivemos a oportunidade de fazer coisas juntos, construir ferramentas, e buscamos, a partir de práticas de correspondência, estabelecer um convívio atencional com essas mulheres. Tim Ingold, antropólogo britânico, nos inspira a pensar tais práticas de correspondência, e nós aqui no NIDA trabalhamos com a ideia de plano comum, né, como um espaço democrático, em que todos podem trazer para essa conversa os seus posicionamentos, a sua visão de mundo. Né? Então, esses artefatos criados nas duas pesquisas, eles acontecem para trazer reflexões, para proporcionar espaços de conversação. E assim nós vemos as práticas de correspondência como uma abordagem de design participativo. Né? E é isso que traz essa reflexão sobre design anthropology como uma prática participativa. A Rayama vai falar um pouquinho sobre essas armadilhas epistemológicas que ela encontrou na construção da ferramenta dela. Bom, gente, como Raquel falou, né, minha pesquisa aconteceu em Santa Maria, né, e eu tinha como objetivo refletir as questões de empoderamento feminino no âmbito da produção artesanal, né, com base nos princípios de empoderamento, que envolvem saúde, bem-estar, educação e a economia dessas mulheres, né, e refletir sobre essas questões por meio de uma ferramenta elicitativa, né, que usava as imagens, né, que foram construídas por nós no NIDA, para facilitar esse diálogo com as artesãs. Né? Só que, durante a minha análise, e inclusive até no campo, a gente percebeu algumas armadilhas, né? Eu percebi algumas armadilhas, né? Que eu acho que foi a grande crítica que eu fiz, né, ao meu trabalho e também a grande contribuição. Né, porque nós fomos para campo com essas imagens já prontas. Então, são imagens que não faziam parte da realidade dessas mulheres, né, dentro, né, dos princípios do empoderamento, que envolviam, né, saúde, educação, economia e bem-estar. Então, eu acho que a maior contribuição do meu trabalho foi, na verdade, perceber essas armadilhas epistemológicas, né, a partir da representação do outro, né. E aí, então, depois da pesquisa de Rayama, veio da Camila. Camila, fala um pouquinho para a gente de como você superou essas armadilhas epistemológicas. Então, a pesquisa da Rayama serviu para olhar essas armadilhas e a gente pensar uma forma de superar. Nós aplicamos alguns jogos e com eles a gente descobriu que
a raposa, ela tem o papelão, que é como se fosse o molde das rendeiras. Elas não sabiam elaborar esses papelões. Elas tinham conhecimento de usar esses papelões para reproduzir novas rendas. Então, vendo essa dificuldade, a minha ideia foi reconstruir, na verdade, esse conhecimento junto com elas. Eu não tinha isso comigo, eu não sabia como fazer. Eu aprendi com uma delas que já sabia, e depois tinham outras que não sabiam fazer o papelão, mas sabiam fazer a renda. Aí, junto, a gente foi reconstruindo esse conhecimento para que elas pudessem, sozinhas, né, de forma autônoma, construir novos papelões e, com isso, novas rendas. No meio desse caminho, a gente viu também algumas questões de poder que esse papelão tinha para com essas rendeiras que sabiam desenvolver. Mas com essa pesquisa, eu atuei numa forma de mediadora de processos. Então, assim, a gente foi construindo junto. Eu não levei nada novo para elas. Na verdade, a gente foi comentando o que elas já sabiam para que elas tomassem esse conhecimento. Certo. Então, esses processos, né, de aprendizado nossos enquanto pesquisadoras, trouxe essa reflexão que o Escobar nos propõe sobre o processo de construção de pluriversos, né, como esse espaço de coexistência dessas múltiplas cosmologias. Quando a gente pesquisa com o outro em metodologias participativas, como consideramos as práticas de correspondência, isso nos leva a superar esses entraves, essas armadilhas epistemológicas, e nos leva a fazer um design, a uma prática de construir coisas que vêm de dentro. E é isso que são essas correspondências, né? São conhecimentos que vêm de dentro, como o Ingold nos propõe. Então, essa ideia, é importante a gente falar que essas comunidades são comunidades subalternizadas, assim como grande parte das comunidades artesanais aqui no Maranhão, onde as diferenças econômicas entre, por exemplo, nós e elas é profunda, né? Grandes taxas de analfabetismo. Então, essa forma de construção manual, ela nos coloca em uma posição de paridade, em que a gente pode deixar a palavra escrita de lado e a habilidade manual, ela sobressai. E isso proporciona esse diálogo. Então, para a gente finalizar, vamos sair aqui da apresentação. E voltando aqui, eu queria agradecer a Camila, a Rayama, por tanto conhecimento compartilhado. A gente aprende muito, né, entre nós e também com as artesãs. Gostaria depois que quem tiver interesse, a gente pode debater mais, e nosso texto está disponível nos anais. Um beijo grande, bom congresso a todos, um beijo.